seven, six, five, four, three, two, one. Boa noite. Quero ver o Boa chat, noite. vocês colocarem no chat. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Pessoal, eu desabilitei os microfones, tá? A gente já vai começar. Eu marquei às 19 horas para começarmos a nossa aula. Já temos aí. Ei, Silvia, Sheila, tudo bem com vocês, né? Então, eu preparei essa aula com muito esmero, pensando exatamente na. Gente, deixa eu só pensar, só um minutinho aqui que eu só vou. Começando a nossa semana, então, da saúde vitalícia, a parte teórica da nossa semana, eu vou compartilhar, já estou compartilhando com vocês a nossa tela, e essa apresentação, ela tá. Nós vamos falar do primeiro pilar. Esse pilar da saúde consciente, ele se baseia em várias questões relacionadas à minha própria vida. Através da atitude consciente, conseguimos sustentar todos os outros pilares, porque não conseguimos ter uma vida saudável e falarmos de determinadas questões, alimentação, atividade corporal. Não adianta se a gente não tiver a atitude alinhada com é, essas questões ligadas ao estilo de vida que hoje se fala com tanta maestria. Então, falar de mudança de hábito, falar de estilo de vida, como adquirimos novos hábitos, durante muitos anos, eu pensei com relação à minha própria saúde, porque eu compartilhei com alguns de vocês, quando eu tive problemas de saúde com 25 anos, né? Eu já fui sobrepeso e esse sobrepeso, ele trouxe para mim determinadas questões relacionadas à minha saúde e a como eu me via, né, diante da vida. Então, com 20 anos, eu fiz um regime muito abrupto que fez com que eu chegasse aos 25 anos com o que eu sei hoje, entendo, uma deficiência de essência. E 10 anos depois, eu tive contato com a medicina chinesa e desde 2015 até agora, né, eu acho que esses cinco me perseguem do ano, mas esses decênios 2005, 2015 e agora 2025. Nesses 20 anos em que, quando eu tinha 25 anos, eu percebi um envelhecimento precoce, tive uma perda gestacional,
tinha sinais graves de deficiência de essência, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo com o meu corpo, mas quando eu tive contato com a medicina chinesa, eu entendi. Então, quando eu falo da atitude consciente, foi esse percurso que eu fiz ao longo dos anos, desde a decisão de um regime extremamente agressivo para o meu corpo, que fez eu envelhecer 10 anos em 5. Então, eu parecia uma mulher de 30 anos ou até mais, né? Meu corpo, ele já estava muito envelhecido, eu tinha sinais, às vezes, até de uma mulher de 60 anos, nos meus órgãos internos, né? E depois eu tive que repor essa essência através do fortalecimento do baço, porque também teve uma deficiência de baço. Então, eu quero trazer para vocês algo também que vem com a pitada da minha história, da minha vida, e trazer algumas questões que eu vou apresentar nos próximos slides. Essa aula não é de muitos slides, é um bate-papo, inclusive breve, a gente não vai aqui ficar delongando 30, 40, 50 minutos de algo que é bem objetivo e assertivo. E daqui da atitude consciente que eu quero trazer para vocês, uma análise para vocês olharem para a vida de vocês também, uma reflexão, porque eu não quero engessar nada e nem fechar nada dentro do conceito da Vanessa, mas eu quero muito pelo contrário, abrir reflexões para que possamos olhar e ter essa consciência em nós. Então, da atitude consciente, desse ponto de partida que foi elaborado todo esse processo, eu olhei para minha história. E aqui eu trago a verdadeira mudança. Os elementos que eu vou trazer aqui, o que vocês vão levar para a vida de vocês, faz com que vocês realmente tenham uma transformação sem forçar nada. Não é obrigação, é consciência. Criarmos a consciência da mudança, do que precisamos fazer e realizarmos 1%. Eu estou aqui hoje porque eu realizei 1%. Eu fui persistente e tive paciência com o tempo, com o propósito que já desde 2020, no auge da pandemia, eu ajudei meu pai a sair de um processo de adoecimento grave. E eu falei assim, eu vou voltar a atuar como terapeuta de medicina chinesa. Porque com 4 sessões meu pai voltou a andar. Então aquele propósito reacendeu e isso fez com que eu trilhasse um caminho e sabendo onde que eu queria ir. Então, com relação à minha vida na medicina chinesa, eu tinha o objetivo de colocar em ação, me profissionalizar. Mas só que eu não tinha a ideia de transformar a minha vida. Às vezes até por uma questão de orgulho a ser quebrado, porque eu precisava de olhar primeiro para mim, precisava de transformar. E eu estou muito feliz porque eu tenho uma manifestação de uma doença autoimune e já com todas as transformações é, que eu tenho feito, dos equilíbrios emocionais, dos processos de alimentação, de mudanças assim mais um pouco profundas. Eu não gosto de usar a palavra drástica, mas de pouco exatamente com essa questão da consciência. Porque nós vamos trazer o item da alimentação amanhã, eu vou quebrar paradigmas também. Todos esses 3 encontros, eu não vou falar o mais do mesmo. Então, quem está vendo essa aula aqui no YouTube e fala assim, ela vai falar mais do mesmo, atitude, não. Veja até o final, que se eu realmente não tiver algo de surpresa, diferente do que vem se falando aí, realmente vocês podem já nem assistir a aula de amanhã da alimentação e nem assistir a aula da atividade corporal. Porque a ideia aqui é trazer algo novo, algo que é falado a princípio, né? É igual um ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, a princípio, é um ovo de Páscoa para todo mundo. Mas o que você coloca lá dentro, né? A embalagem, não somente a embalagem, mas a forma que você entrega e o que você coloca de processos ali para auxiliar o entendimento e a real transformação. Eu acredito que talvez muitas pessoas não conseguiram mudar até hoje, sair do caminho do adoecimento para ir para o caminho da saúde, porque não deu um gap ainda, não deu aquela conexão. Porque as pessoas repetem, ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Ah, não, mas se você não fizer isso, você não vai seguir o caminho. Então, eu acho que é uma ditadura é, revestida com uma
com eu falo que um traje a rigor, dependendo de como que a pessoa traz. Mas a pessoa vê com força, vê com agressividade e às vezes até usa assim, ah, mas você está sendo radical. É claro que para coisas graves, precisamos de ser radicais. Uma pessoa que tem um estado de diabetes, ela precisa mudar radicalmente sua vida, porque senão ela vai ter uma insuficiência renal crônica e vai ter um processo de adoecimento e uma finitude com dor, né? Isso é invariável. As pessoas, elas precisam de entender que antes que o sofrimento chegue, elas precisam de tomar decisões, mas essas decisões precisam de passar pela razão. Ela não precisa de passar pela dor e pelo sofrimento, né? Muitas pessoas tomam consciência, já têm uma facilidade, mas quando nós racionalizamos o processo, isso se torna menos doloroso. Você vai alimentando cada vez mais. Lembra do 1% todos os dias. E esse caminho que eu quero fazer com vocês, que sai do caminho da doença para ir para o caminho da saúde, é o caminho que eu fiz dentro do hospital, dentro do que eu vivi como enfermeira. E ensinou muito também, que me mostrou um caminho que só apontava para o adoecimento. Então, quando na residência que eu fiz dentro da UFMG, no Hospital das Clínicas, que eu vi centenários chegando no hospital e tendo processos de finitude dolorosos, eu fiquei assim pensando, e às vezes até jovens, né, idosos, porque os meus pacientes mais jovens tinham 60 anos. Eu lembro de um paciente com 61 anos, o tanto que ele sofreu no seu processo de finitude. Eu tive casos também que eu atendi e que às vezes tem doenças que vão ser, não vai ter como, elas vão ter que ter o atendimento hospitalar, como a esclerose lateral amiotrófica. Eu peguei pacientes também com demência frontotemporal. Então, existem processos em que não tem como, mas o que que se pode fazer? E já se sabe através dos estudos da epigenética que se conseguimos mudar o nosso estilo de vida e vários hábitos, nós conseguimos mudar o prognóstico ou pelo menos parar de nutrir a doença e deixar com que ela se esvaia por desnutrição. Então, quanto mais as nossas escolhas elas são pautadas em determinados comportamentos e atitudes que não condiz com o caminho da saúde, e eu não estou aqui garantindo que vocês vão ter saúde para sempre. Até a Organização Mundial de Saúde fala que, né, o conceito de saúde não é a ausência de doença, né? É um estado. Então, esse estado, ele começa através de algumas atitudes. Então, eu percebi que se eu quisesse ajudar as pessoas de verdade, eu teria que caminhar sair dessa área da doença para ir da área da saúde, mas eu achava que seria só como profissional e não como o meu CPF, né? Eu tinha que ir fazer esse caminho mais consciente. Então, para isso, eu precisava ser exemplo. Eu preciso ser exemplo. E como é difícil ser exemplo? Gandhi, em um encontro com uma mãe, que a mãe chega para ele e fala assim: Gandhi, eu preciso que você peça essa menina para parar de comer doce, porque doce faz muito mal para a saúde. E o Gandhi olhou para ela e falou assim: volta daqui uma semana. Aí passou uma semana, a mãe voltou com a criança. Aí o Gandhi chegou e falou assim: pois não, o que que a senhora está precisando? Não, Gandhi, você pediu para eu voltar depois de uma semana que você falou que eu te pedi para você falar com minha filha para ela parar de comer doce, que doce faz mal. Aí ele, menina, é verdade, doce faz mal. Não coma mais doce, viu? Aí a mãe falou assim: mas se fosse só isso, por que que você não falou semana passada? Foi porque semana passada eu comia doce. E isso sempre me marcou muito, né? Porque eu ainda falo com as pessoas, pelo menos diminua, pelo menos tente reduzir os danos, porque nossas células vão inflamar. E aí a gente precisa de pensar assim: eu ensino hoje o que eu busco cada dia, um esforço diário. Porque não adianta a gente falar assim, ah, eu sou exemplo perfeito. Não, eu tive um exemplo perfeito na minha vida que os meus pais me apresentaram, e esse exemplo perfeito eu vou trazer para vocês.
Então, eu ensino hoje aquilo que eu me esforço constantemente para viver. Eu trago para vocês a cada dia mais coisas que estão relacionadas à minha saúde. Eu vou dar vou fazer um de dedo duro aqui, porque eu tenho um marido que ele adora pão de queijo, adora refrigerante, gosta de comer tudo errado. Ele tá até aqui abaixando a cabeça, tá aqui comigo, eu tô me dedurando, foi assim. E eu falo com ele, amor, eu preciso que você me ajude. Gente, mas é gostoso, o paladar, né? Se ele pudesse, se ele quisesse vir aqui falar, o paladar é muito bom. Ninguém tá aqui para falar que a gente não pode comer uma pizza, não pode tomar um sorvete. A gente tem que pensar o que nós estamos nutrindo. Se eu faço isso todos os dias, eu não estou tendo uma atitude consciente. Saber das consequências que trazem para o nosso corpo, isso é muito importante. E aí, começando aí nossa apresentação, depois dessa introdução blá 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 que eu trouxe aqui para vocês, vamos lá na nossa apresentação, porque a atitude consciente é agir pelo que faz bem e não pelo impulso. É você lembrar que na hora que você está numa festa, você pode comer um doce. Socialmente falando, gente, perfeito, isso é maravilhoso. Mas só que como que eu quero chegar? Eu quero chegar como esse moço aqui, ó, né? Todo saradão, todo certinho, ou eu quero chegar como os primatas lá na época que a gente ainda caçava, todo curvado, né? Hoje a pessoa, o homem, né, as mulheres, nós estamos todos curvando para que a gente volte a ser Neandertal, o homem de Neandertal. Então, é olhar para o caminho da saúde e não da correria, não do acelerar, né? É perceber antes de agir. É olhar para o corpo com as emoções e para o nosso espírito. Acima de tudo, aqui hoje eu quero trazer um aspecto muito mais para esse olhar do nosso espírito, para quem nós somos, para quem você é. E é viver com esse propósito, com uma intenção, e não apenas sobreviver. Porque hoje nós temos um número muito grande de pessoas que estão sobrevivendo. Elas estão agindo de forma inconsequente e as suas atitudes não estão alinhadas com o processo. Elas desejam, mas elas não têm vontade. Porque quando nós temos a vontade, ela é impulsionada, ela chega, ela acontece. Então, o desejo de ir lá acender aquela luz, o desejo de ir lá e fazer de cumprir o meu horário biológico, do relógio biológico do nosso corpo. O desejo, ele gera frustrações quando eu não realizo, porque falta às vezes vontade, não por leviandade, mas às vezes por uma questão ainda de consciência, que é o que nós vamos trazer aqui na nossa aula de hoje. E aí, eu quero trazer uma personalidade para vocês. Quero trazer um objeto e um livro. Quando nós temos essas, esses três símbolos aqui, eu quero que a gente converse agora muito bem sobre esses três símbolos, sobre uma personalidade, sobre um objeto e sobre um livro, que transformou todos esses três símbolos, transformou a minha maneira de ver a vida, de ver a saúde, porque não se trata de uma profissão, não se trata de ter um corpo sarado, não se trata de ter uma barriga de tanquinho, de vestir um número 38, não se trata disso. Se trata do ser, se trata de quem nós somos. Então, todos esses três símbolos, um aqui vai dar um tapinha né, em algumas pessoas aqui que assistirem essa aula, porque é o objeto. Já vou falar aqui de cara que é o objeto. Que a gente tem que pensar desses três símbolos na nossa vida. Quem é que arrisca falar? Qual que é o símbolo, qual que é o objeto e qual que é o livro?
Eu dou meio bis inteiro. Eu falava isso para os meus alunos na. Dou meio bis inteiro para quem acertar. Quem arrisca? Qual é o símbolo? Qual é o objeto e qual é o livro? Não precisa de falar, não, gente. Só escrever. Pode arriscar aí. Pelo menos a personalidade, eu já dei uma deixa aqui. Quem está assistindo a aula aí, na verdade, faz parte do processo de amadurecimento de como eu enxergo os meus pacientes e enxergo a mim também. Como eu amadureci, eu acredito que não marcou só a mim. O objeto, eu acho que o Gandhi eu falei, mas não é ele, Silvia. O Gandhi não é ele. Então vamos lá. As meninas estão tentando aqui, eu gosto que vocês tentem, é isso aí. O primeiro, então, é a personalidade. Esse é o cara. Tá dando para vocês verem? Agora já deu para ver, né? Quem que é o cara? Eu achei muito engraçado que um dia o Thiago chegou para mim, e falou comigo assim que se você chama Jesus de o cara, então um cara é muito bom. Por que que eu trouxe Jesus? Não falando de uma parte só bíblica, de uma parte de, de compreensão. Jesus, ele me foi apresentado, né, desde o batismo, né, na Igreja Católica, depois com a convivência com meus pais, me trouxeram para uma evangelização, eu cresci numa evangelização espírita, depois eu tomei determinados caminhos que, aos 13 anos, eu falei que eu não ia ter religião nenhuma, eu quase me tornei ateia, fiquei meio revoltada com algumas questões da vida, e aos 18 para 19 anos, um ateu me apresentou a visão dele sobre Jesus. E aí eu comecei a olhar, eu falo literalmente, esse cara. Esse cara, quando eu tive a minha perda gestacional, eu comecei a estudar muito sobre a história de Jesus, comecei a estudar muito sobre passagens do Evangelho que faziam sentido. Quem que era aquele cara que conseguiu sobreviver mais de 2000 anos? E aí é o meu primeiro símbolo que eu trago para vocês de atitude consciente. O tempo todo, Jesus teve passos e falas coerentes. E a Sheila trouxe aí o tal, e quando nós enxergamos e vemos, aproximamos do Cristo, ele traz o tal o tempo todo, né? Ele fala sobre esse processo do equilíbrio, né? De onde nós viemos e para onde também nós vamos. E ele traz essa frase: nos contamina muito que mais o que sai da nossa boca do que o que entra. E aí eu trago essa frase para a gente refletir muito quando a gente vai nos orientar, nos trazer à consciência daquilo que nós estamos fazendo para dentro. Eu estou trazendo um chocolate, um bolo de laranja, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para dentro. E aí eu estou feliz com aquele bolo de chocolate porque ele representa o meu contato com a minha infância, uma reconexão com algo que é profundo, e eu libero neurotransmissores no meu corpo que promovem uma paz. E eu degusto daquele bolo com uma simplicidade, uma ingenuidade, diferentemente quando eu levo no impulso e degusto um bolo só porque eu tô com fome, vou lá vou pegar um pedaço de bolo que tem ali na geladeira. Não era nem para estar na geladeira, mas a consciência de que há algo diferente da forma, da intenção que eu faço algo. E Jesus tinha sempre boas intenções em tudo naquilo que ele fazia, porque ele tinha consciência. Ele tinha consciência daquilo que ele fazia, ele tinha consciência daquilo que ele trazia para si. Se ele comia um pedaço da carne de porco num shabat,
Se ele fazia uma cura no Shabat, ele sabia o porquê que ele estava fazendo. Ele tomava atitudes, a princípio, mal vistas pelos fariseus, pelos saduceus, por todos aqueles doutos da lei. E aí, essa atitude consciente que ele tinha para escrever uma história, eu trago para a nossa saúde. Qual é a intenção que eu faço algo? Se eu faço algo por compulsão, se eu faço algo para nutrir aquilo que está vazio em mim, eu não estou tendo uma atitude consciente. Ou uma atitude alinhada com aquilo que eu quero buscar. Eu estou tentando cobrir e empanar algo, trazer para o que falta, uma ausência, sendo que deveria estar ausente mesmo. O tal, ele traz o vazio. O coração, ele não deve ser habitado por ninguém, a não ser por você mesmo e por Deus. E aí, Deus, eu traduzo como tal. Dentro do nosso coração, a gente não deve falar, o Tiago habita meu coração, o Tiago está dentro do meu coração, eu amo. Eu amo, mas dentro do meu coração é eu e Deus. Porque na minha intimidade, no quarto escuro que eu habito, e naquela escuridão em que nós refletimos, eu sei quem eu sou. Eu amo meu marido, eu amo a minha mãe, eu amo meus cachorros, eu amo meu sobrinho que está aqui pulando, brincando com meu marido aqui. Eu amo as pessoas que estão à minha volta, mas dentro do meu coração eu não posso permitir que habite algo que não seja eu e Deus, eu e o tal, como vocês veem aí. E eu não estou dando aula de evangelização, não. Eu estou trazendo para vocês momentos de reflexão para que vocês parem de taxar rótulos. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Por quê? Quem disse que eu não posso curar num sábado? Onde está escrito? Que leis que são essas que fazem com que nós endurecemos os nossos processos de busca para uma saúde? Então, quando eu vejo radicalismo nas redes sociais, eu fui vendo, fui olhando, fui vivenciando, e eu falei assim, gente, como que pode tanta dureza, sendo que teve uma personalidade em nossas vidas que nos trouxe uma leveza. O próprio Gandhi, quando ele foi na Inglaterra para estudar os cristãos que invadiram a Índia, eu falei, eu quero entender essa civilização que chega no meu país e traz uma discórdia, porque Gandhi foi um grande pacificador ativo, um grande pacificador de força. E ele foi até a Índia, estudou nas melhores escolas e falou assim: se de todas as palavras se perderem, se de tudo, e ficar o sermão do monte, o mundo, a humanidade será salva, porque ali resume a moralidade de algo que foi trazido por uma personalidade. E Gandhi não é cristão. Gandhi não era cristão. Então, é essa personalidade, essa sutileza, inclusive, que eu convido vocês a visitarem depois do Sermão do Monte, que são 3 capítulos, o 5, 6 e 7 de Mateus, que traz essa leveza para a nossa vida, que desintoxica qualquer fígado, que limpa qualquer coração e faz com que a gente consiga trazer leveza, harmonia. Disso aí eu acho que a gente já tira 10 quilos de uma doença. Porque a gente precisa de ver que a vida é mais bonita e mais bela do que a gente ficar trazendo rótulos e engessar procedimentos e protocolos. Ah, faz isso, faz aquilo. Gente, para. Isso não traz leveza e não transforma a nossa vida. Então, a saúde, ela começa de dentro. Isso não é uma falácia. Isso não é só mais um verbete e algo que deve ser olhado como uma fala de massificação. Não, olha para dentro de si, olha para quem você é. E nisso a gente consegue começar a fazer as melhores escolhas, fazendo escolhas conscientes e que encaixa naquilo que você dá conta. Eu sempre tive uma personalidade muito forte e às vezes as pessoas chegavam para mim e me ditavam coisas. Ah, você, por exemplo, vou dar um exemplo do café, quando veio uma onda aí de parar de tomar café.
eu respondi, eu falei, fica comigo 1 hora depois que eu acordo, sem eu tomar um café. O Thiago sofre, o Thiago já viu. Se acontece alguma coisa, eu lembro uma vez que eu fiquei doente, que eu não tinha força para levantar, ele me ligou, a gente só namorava ainda, ele me ligou e falou assim, amor, você quer que eu vou na sua casa fazer café para você? E eu tava com quase 39 de febre, e eu não tava querendo tomar café, eu tava toda, mas ele se preocupou, porque ele sabia que eu podia ficar ruim se eu não tomasse café. Então, eu quero fazer com que vocês reflitam sobre essas questões, essa singeleza, e eu trouxe essa passagem, essa foto de Jesus com a pegada nas areias, porque essa passagem de quando ele carrega a gente no colo, quando nós olhamos para a vida da gente e a gente acha que a vida está pesada, tá carregada, existe algo maior, mais forte. Eu não sei se os participantes aqui comungam também da personalidade e trazem esse aspecto para a vida de vocês, mas eu acredito que todos nós acreditamos em algo maior do que nós mesmos. Porque se a gente está no mesmo nível. Não uma pessoa qualquer, uma personalidade mesmo, que traga algo mais dócil para a vida da gente. Eu trouxe essa pegada, essa singeleza dessa imagem, porque às vezes nos momentos mais difíceis de dor, de adoecimento, nós estamos sendo carregados por alguém que tem um amor imenso por nós. Então, essa é, fechando, a personalidade da nossa vida, para que a gente olhe para dentro de nós e a gente comece a sentir a saúde brotando lá do núcleo do nosso DNA, lá das mitocôndrias, de cada pedacinho do citoplasma das nossas células, acendendo uma pequena luzinha, e isso vai vibrando nos nossos trilhões e trilhões de células, bactérias, equilibrando a nossa saúde e que seja também dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E a partir daqui, a partir de agora, que eu vou apresentar um objeto, que aí é mais concreto, é algo palpável, que vem muito das desculpas, vocês não tenham um peso, mas sim uma leveza que a gente pode e é carregado no colo o tempo todo, principalmente nos momentos mais difíceis. Eu acho que só dessa fala, eu queria colocar aqui, que só dessa fala até aqui, eu acredito que já vai muito ao contrário do que a gente ouve aí no dia a dia, de muitas pessoas que trazem esses rótulos, esse engessamento de protocolos, porque eu vou trazer. Na aula de alimentação, nós vamos falar. Mas eu quero que vocês saibam que na hora que eu falar, nós precisamos de tirar isso, essa fala vem com a atitude da consciência e com esse amor que transforma e desse amor que nos carrega. E aí, essas atitudes diárias, ligadas às nossas emoções, ao cultivo do espírito, aos poucos vai fortalecendo o nosso corpo e fazendo 1% todos os dias a gente chega lá. Então, vamos para o nosso objeto. O objeto que nós trazemos é um objeto que muita gente reclama que não tem, que é o tempo. Muita gente chega e fala assim, Vanessa, eu não tenho tempo para fazer ticum às 7 horas da manhã, porque eu trabalho. Ok. Mas até às 19 horas, você pode encerrar uma atividade de ticum, né? E aí a gente inventa e dá uma desculpa de que não dá para fazer. Então, ok. Mas a gente pode se organizar. Eu fazia muito o ticum quando eu estava trabalhando 8 horas por dia e eu tinha que pegar um trânsito na hora do meu almoço. É o ideal? Não, mas era o que eu dava conta. E eu tinha que treinar, porque eu ainda tinha que fazer prova. Porque a gente tinha a prova da escola de Xangai e a gente é submetido a essa avaliação. E se a gente erra um passinho, um detalhezinho, a gente pode não conseguir a certificação. E aí eu tinha que treinar. Eu tinha que treinar todos os dias para fazer. Eu não fazia uma atividade exaustiva, eu não fazia um crossfit, mas eu não podia ter desculpa, porque eu queria aquele certificado. Eu só não queria fazer um curso, um treinamento,
sem a certificação internacional da Escola de Xangai. Eu queria a certificação. Então, eu tinha que estudar. E eu não tinha tempo. Eu não tinha o tempo do padrão que as pessoas dizem para ter. Eu tinha um tempo de, de segunda a sexta-feira, chegava o final de semana, tinha às vezes os afazeres de outras coisas. E aí eu falei assim, único, aí eu organizei a minha vida, eu organizei todos os processos para que eu conseguisse ter um mínimo de tempo para treinar. E se eu tiro o mínimo de 15 minutos todos os dias para fazer algo positivo para mim, e a Silvia está aqui. A Silvia, em março de 2023, ela teve uma fala comigo. Eu era aluna do diagnóstico e ela estava dando a mentoria, ela deu uma aula. E a Silvia, eu estava reclamando, eu nem estava lembrando na época que eu fiz a prova do Ticum, mas eu estava reclamando porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha, estava estudando, estava isso e aquilo, só que eu não estava cuidando de mim, porque eu sempre gostei de correr, sempre gostei de cuidar da minha saúde, sempre gostei de várias coisas, mas só que eu não estava cuidando, por N motivos, outras situações que a gente pode conversar em outro minuto. E aí ela falou assim, olha, vai lá, pega, coloca o tênis, e vai caminhar no quarteirão. E aí hoje eu falo isso com as minhas pacientes, porque eu fiz isso. Eu brinco, ela fala, uma paciente minha falou assim: Ah, Vanessa, mas eu não consigo, eu não tenho tempo. Aí eu falei assim: bota o tênis, desce a escada, sobe a escada, vai, sai pra rua, mas bota o tênis. Sai, faz alguma coisa. No Ticum, tem alunas hoje do programa terapêutico que elas falam comigo assim, Vanessa, tem hora que dá uma preguiça, porque eu tô acostumada, eu aposentei, eu achei que eu ia acordar tarde, aí você vai e me bota para acordar cedo. Eu falei, eu não. Você que escolheu, você tomou atitude consciente e aí você se organizou. Então ela tomava café 8, às vezes 9 horas da manhã. Aí tinha dia que ela acordava um pouquinho mais cedo para fazer o Liancum na praça. Aí tinha dia que ela não acordava. Então, as coisas aconteciam num ritmo mais morno, assim, né? E aí, quando eu boto um relógio todos os dias ali para acordar, 6 horas da manhã, trazendo um processo metódico, gente, tem que olhar mesmo e fazer. Eu quero, né, para as próximas semanas, nós conversarmos mais sobre isso nas nossas aulas de sexta-feira, porque agora é contagem regressiva para o final do ano, né? Nós temos a nossa pausa terapêutica, que é para cuidar da gente também, uma pausa de descanso da semana dos recessos das festas, de final de ano. Mas nós sabemos que a gente precisa de reorganizar todo o nosso tempo, todo o nosso horário. E eu quero trazer isso para a gente poder conversar. Como que está a sua organização? Como que está o seu tempo para você fazer a sua prática? E aquelas pessoas que compram a plataforma, né? Compram, adquirem o ano todo, e não entram numa aula ao vivo. Será que está treinando? Como que está esse processo de treinamento? Isso é importante para o programa, porque eu não quero vender um programa terapêutico, eu quero transformar a vida das pessoas. Eu quero fazer com que vocês sintam que você é prioridade para você. E o tempo é igual para todos, mas só que do que a gente faz do nosso tempo é que revela a nossa prioridade. Então, se você já toma uma atitude consciente que você quer priorizar a sua saúde e que é desnutrir a doença, você vai alimentar a sua saúde, você já começa a organizar com pequenos passos, sem agressividade, com amorosidade, trazendo todo o processo de cuidado para você. Então, esse foi o nosso objeto. E agora nós vamos para o nosso livro, que vai ao encontro do objeto. Então, meu fundamento espiritual e que eu trago muitos ensinamentos para a minha vida, para a vida do meu paciente, eu converso muito sobre a Bíblia, principalmente no que tange ao Novo Testamento, porque é nele que eu encontro os ensinamentos que eu aprendi com relação a Jesus. Então, eu consigo ter um fundamento espiritual ao encontrar essa orientação de vida, uma postura de paz, de sabedoria. E quando eu estou em conflito comigo mesmo, eu busco nesses conhecimentos as respostas. Eu acredito profundamente que quando o espírito ele está fortalecido, e aí eu trago para o âmbito cristão mesmo, a mente que normalmente nós tentamos domar o tempo todo, fazendo a prática do Qigong, fazendo a respiração, fazendo os Qigong dinâmicos.
a gente tenta dominar o tempo todo. E quando a gente fortalece o espírito através da arte, através da leitura, leituras diversas, através das convivências, através da vida, a gente consegue fazer com que o nosso corpo tenha saúde. E aí, essa coerência que tem esses três símbolos na minha vida faz com que eu tenha uma disciplina com uma suavidade, sem dureza. E aí, esse cuidado se torna cada vez mais amplo dentro do meu corpo. E aí, todo esse movimento que eu fiz de conscientização da minha vida, e eu falo que são sempre três, né? O número que movimenta e que impulsiona. Quando eu chego ao número três, eu falo assim: eu já posso dar o passo, eu já posso ir. Enquanto eu estou pensando, nossa, só tem um, só tem dois, eu não tomo decisões na minha vida. Na hora que eu trago 3 pontos, eu falo assim, pronto, agora eu já posso dar o próximo passo. Então, quando eu cheguei a esse processo de desenho dos três pilares da saúde vitalícia, eu não queria trazer só alimentação e a atividade física, manejo do estresse, sono repousante. Eu não queria trazer só isso. Isso já está sendo falado aí na internet. Isso vocês podem buscar e trazer. Mas como que eu vou ter uma noite tranquila? Como que eu trago paz para a minha vida? Como que eu trago essa leveza com responsabilidade, com consciência? Eu trago esses três elementos para vocês que fazem com que a, a saúde ela seja alcançada de uma forma mais leve. Eu não fico trabalhando e trazendo esses aspectos o tempo todo, mas quem conhece e sabe nas aulas, eu trago sim algumas coisas, e aí as pessoas vão sentindo. Então, eu quis trazer um pouco mais da minha experiência e de onde chegou, onde que veio todo esses processos. E aí eu quero convidar vocês, eu vou colocar uma musiquinha aqui, eu vou parar a apresentação. Eu queria até ver aqui se eu colocasse uma musiquinha, mas eu quero que vocês imaginem. Todo mundo tá vendo? Só me faz um joinha aí, deixa eu ver aqui. A Silvia, você tá vendo, né? Tá bom, gente? Tá tranquilo? Ah, Silvia, beleza. Imagina um lugar. Eu vou colocar uma musiquinha. Eu coloquei esse lugar aqui porque eu vou pra praia semana que vem, lá em Vila Velha. Vou encontrar com a Sheila, vou encontrar com a Silvia. Nós vamos fazer ticum na praia. E aí, eu quero que a gente traga essa consciência de nós mesmos. Eu vou parar essa apresentação e vou trazer essa conversa para esse âmbito. Eu não consigo colocar música, então eu vou fechar a minha tela. Eu quero que vocês fechem os olhos. Eu vou compartilhar o áudio aqui meu com vocês. Vou colocar uma musiquinha. Eu vou só pegar uma música que não tem direitos autorais. Você me ajuda aqui, Ti? Vocês já estão ouvindo, né? Tá. Eu vou depois aumentar. Eu quero que vocês, nesse momento de consciência, vocês fechem os olhos, coloquem as mãos, as duas mãos, sobre o peito, onde vocês acham que localiza o coração de vocês, e respirem. Eu quero que vocês respondam uma primeira pergunta: como eu estou hoje? Sinta esse respirar,
Sinta esse acolhimento. Como eu estou hoje? Reflita sobre todos os aspectos corporais, emocionais, mentais e espirituais. Qualifique cada um dos seus aspectos. Perceba como você está hoje, nos 4 aspectos. Você está no caminho da saúde ou no caminho do adoecimento? E aqui eu trago essa reflexão para os rótulos. Porque quando o foco é de combater a doença, eu estou com a energia direcionada para a doença, não para a saúde. Quando eu me preocupo onde eu quero chegar, eu não aproveito o caminho. Eu não aproveito as flores, o perfume, o canto dos pássaros, o sentir da brisa. Quando a atitude é consciente, mesmo aquilo que é rotulado como ruim, eu me acolho, eu me amo e eu respeito. Eu sinto que talvez hoje eu não estou como eu gostaria de ser, estar e sentir, mas eu sou a minha melhor versão. Repita você mesmo, repita para si, lá dentro do seu coração. Eu hoje sou a minha melhor versão. E amanhã, ao acordar, faça a mesma coisa. Diga a si mesmo: eu tenho 24 horas para ser ainda melhor. E ao deitar, ao dormir, reflita sobre as atitudes que você pode transformar com leveza, com amorosidade e com presença. Sinta-se amada, sinta-se amado por aquele que é o ser mais importante da sua vida, você. Respire novamente e diga internamente: eu acolho o caminho da saúde. Isso é atitude consciente.
Podemos abrir os olhos. Eu já entrei com a apresentação aqui novamente. Deixa eu trazer o layout aqui. E aí, finalizando essa aula, eu quero trazer para vocês uma frase que a saúde vitalícia começa com a atitude consciente, que é o primeiro passo. E a gente eu saio daqui hoje com essa certeza de que eu estou abrindo um novo ciclo na vida de cada um de vocês, uma nova reflexão, porque para mim também, quando eu falo, eu aprendo 3 vezes, né? Porque eu estudei, eu falei e eu ouvi. Então, para mim, esse conteúdo é o mais importante. E para quem está assistindo essa aula, a gravação dessa aula, porque a gente vai disponibilizá-la no YouTube, ela faz parte do nosso processo gratuito. Quem quiser saber mais, porque o nosso grupo agora, do grupo Praticar Saúde, está fechado, ele não vai ficar mais aberto até a gente finalizar os processos, porque quem entrou, entrou, quem não entrou, não vai entrar, pelo menos essa semana. Então, o acesso aos conteúdos agora, eles só vão ser pela sala VIP da semana. E a aquisição, né, da sala VIP já está sendo divulgada aí, R$ 29,90. Quem não faz parte da família 365 e quiser participar, né, agora, de amanhã, que nós vamos falar da alimentação consciente, na quinta-feira, das atividades corporais diárias, e ainda eu vou abrir, eu não ia abrir, mas eu vou abrir a sexta-feira, que nós vamos falar como que a medicina chinesa vai atuar não só na mesa moderna, mas na vida moderna. Como que a medicina chinesa pode auxiliar todos os processos de, de nossa saúde, ok? Então, aqui nós temos o layout do Tiago e o QR Code para vocês falarem com ele. E fica aí a minha gratidão por vocês estarem até aqui. E agora eu vou parar a nossa gravação e abrir para perguntas, né? Que essa gravação vai para o YouTube e quem é sala VIP, quem é grupo Praticar Saúde, tem acesso mais restrito com a gente. Então a gente fica aqui mais um pouquinho. São 8 horas já, quase. E agradeço a participação de todos e tenha uma boa noite para quem assistiu, né? Vai assistir na plataforma.